Olá, pessoal. Eu sou Francisco Brown Neto e vou trabalhar com vocês hoje a Era Vargas. A Era Vargas, que foi um período de 15 anos na história do Brasil, que se estendeu de 1930 a 1945. Então marquem bem esse período, 1930 a 1945, que foi o período de governo de Getúlio Vargas, que ficou 15 anos na presidência do Brasil. Então vejamos aqui, ela começa com a Revolução de 1930, quando a República do Café com Leite, que era a alternância dos presidentes de Minas Gerais e São Paulo, chegam ao fim, porque Getúlio Vargas representava as oligarquias do Rio Grande do Sul. Então, a Revolução de 30 vai destituir o presidente Washington Luiz, e impedir a posse do eleito presidente Júlio Prestes. Então, a questão de Júlio Prestes é que gerou toda essa condição da chamada Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder. Então vejamos o seguinte, dando sequência então, nós temos 1932, a Revolução Constitucionalista. Então esse período que vai de 1930 até 32, ou melhor dizendo, 34, é conhecido também como governo provisório, não é? E a Revolução Constitucionalista, ela ocorre em 1932, quando as oligarquias de São Paulo se voltam contra Getúlio Vargas. Então, pegando em armas e se colocando contra e querendo derrubar Getúlio Vargas, caso ele não fizesse uma nova Constituição. Então essa Constituição, ela começou a ser elaborada em 1932, ficando pronta em 1934, quando ela foi promulgada. Então uma nova Constituição foi promulgada em 1934 e trazendo novidades, como, por exemplo, o voto feminino. Então, no Brasil, as mulheres passaram a votar a partir da Constituição de 1934. A votar e a terem o direito de serem eleitas também. Então, a partir daí, nós temos Getúlio Vargas constituindo um governo constitucional. Vejam que interessante, ele entrou como revolucionário e agora ele governa como um presidente que segue a Constituição. A Constituição é a carta magna, a carta que rege um país. Então a carta o quê? A carta de leis, que regem a política, que regem o poder judiciário, o executivo e o legislativo, ou seja, as ações do presidente, as ações da Câmara de Deputados Federais e de Senadores e também a parte do judiciário, da aplicação da lei, Então vamos aqui. Esse governo constitucional vai ter dois movimentos aí que vão fazer pressão política em Getúlio Vargas. A primeira, a Ação Integralista Brasileira, a AIB, Ação Integralista Brasileira, com Plínio Salgado, que é esse aqui, e a Ação Integralista, ela tinha um caráter muito autoritário. Por quê? Porque se inspirava no fascismo italiano. Então, as ideias do nazifascismo, do nazismo e do fascismo, aqui no caso com uma influência do fascismo italiano, eram presentes no pensamento da Ação Integralista Brasileira. A Ação Libertadora Nacional, que era liderada por Luiz Carlos Prestes, também era uma ação, era um partido, digamos assim, com uma perspectiva mais democrática e mais até mesmo de esquerda, ligada aos movimentos operários e assim por diante. E também nesse período, em 1935, nós vamos ter a intentona comunista, que aprofunda uma crise política no Brasil. A intentona comunista, que teve também como uma das lideranças a Aliança Libertadora Nacional, com Luiz Carlos Prestes e Olga Bernário,
esse movimento junto, a intentona foi a Aliança Libertadora Nacional, junto com o Partido Comunista Brasileiro. A tentativa foi derrubar o governo Vargas e instituir um Estado socialista no Brasil. Essa ação não deu certo? O Luiz Carlos Prestes foi preso, a Olga Bernário também, né? E aí teve um desdobramento que Prestes vai ficar até o fim da era Vargas na prisão e Olga Bernário foi deportada para a Alemanha, ela era alemã, e acabou morrendo num campo de concentração na Alemanha, né? Então vejamos aqui. Seguindo então, nós vamos ter, né, o Estado Novo, porque esse cenário de crise política fez com que Getúlio Vargas instituísse o Estado Novo, ou seja, né, era uma questão que ele já desejava, que foi dar um golpe político, fechar o Congresso e inaugurar um período ditatorial. Ele fechou o Congresso Nacional, então, né, o Congresso Nacional que faz parte o Senado, a Câmara dos Deputados Federais foram fechados e ele passou a governar através de decretos-leis, né? Decretos-leis são leis, né, assinadas pelo presidente sem aprovação nenhuma de Senado ou Câmara dos Deputados, né? E também fechou, né, as câmaras de vereadores em todos os municípios, fechou a Câmara dos Deputados estaduais também e colocou interventores nos governos estaduais. No caso de Santa Catarina, o interventor foi Nereu Ramos. Então é esse processo, um processo ao qual se instituiu a censura, que era controlada através do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. Então, qualquer crítica que fosse feita ao governo, as rádios na época poderiam ser fechadas, seriam fechadas, assim como também os jornais que publicassem qualquer matéria contrária ao presidente Getúlio Vargas, eles seriam fechados, né? Aqui também, além da censura, houve um estado de violência muito grande, de perseguição, né, prisão e exílio, né, tortura daqueles que eram contrários ao governo Vargas, né? Toda a oposição foi perseguida nesse período, não é? E Getúlio Vargas é deposto, né? Ele foi deposto do cargo de presidente com o fim da Segunda Guerra Mundial, porque a Segunda Guerra Mundial ela inaugurou um fluxo democrático no mundo ocidental, né? Então o governo Vargas chega ao fim nesse momento, em 1945, mas ainda vale lembrar a vocês que Vargas, né, em 1940, ele institui o salário mínimo e, em 1943, a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, e com isso ele vai ganhar o apelido de Pai dos Pobres, né? Então, pessoal, esse é o contexto, né, básico aí da era Vargas, para a gente ter uma ideia de como esse período, né, se desenvolveu na história do Brasil, ok? Um grande abraço e até a próxima aula.